O cenário do conflito entre Rússia e Ucrânia, que já ultrapassa os 3 anos, ganhou novos contornos em dezembro de 2024. Em um mês marcado por ofensivas militares intensificadas, ataques estratégicos e uma guerra de narrativas entre grandes potências, a região do leste europeu permanece como palco de um dos confrontos mais brutais da história contemporânea. Do lado russo, o presidente Vladimir Putin reafirmou o avanço de suas forças militares em território ucraniano, anunciando a tomada de 189 localidades ao longo do ano. As regiões de Donetsk, Kherson, Zaporizhzhia e quase toda Lugansk foram consolidadas sob controle russo, evidenciando uma estratégia agressiva de domínio territorial. Este avanço reflete a busca de Moscou por estabelecer uma presença permanente nas áreas mais estratégicas da Ucrânia, especialmente nas regiões ricas em recursos naturais e infraestrutura crítica. Contudo, o conflito ultrapassou as fronteiras da Ucrânia e chegou ao coração da Rússia. Em Moscou, a morte do general Igor Kirillov, chefe das Forças de Defesa Nuclear, Biológica e Química, abalou a liderança militar russa. Kirillov foi vítima de uma explosão atribuída aos serviços de segurança ucranianos, SBU, que reivindicaram o ataque. Este assassinato faz parte de uma série de operações direcionadas contra altos oficiais russos, sugerindo uma mudança tática por parte da Ucrânia. Analistas interpretam esses ataques como um esforço para desestabilizar a estrutura de comando russa, mostrando que a guerra não se limita apenas às frentes de batalha. Enquanto isso, a Ucrânia continua a resistir com bravura. Um dos episódios mais simbólicos deste mês foi protagonizado por um franco-atirador ucraniano, que atingiu um alvo a 2.069 metros, estabelecendo um recorde no país. A precisão desse disparo não apenas inspirou a nação, mas também destacou a eficácia e o treinamento de elite das forças ucranianas, que seguem realizando operações defensivas na região de Donetsk. Esses exercícios são cruciais para manter as posições conquistadas e conter o avanço russo. Porém, a guerra não se limita ao campo militar. A violência contra infraestruturas críticas continua a causar sofrimento entre civis. Em Zaporizhzhia, um bombardeio russo resultou em pelo menos 9 mortos e deixou cerca de 20 feridos. O ataque destruiu prédios residenciais e instalações públicas, aumentando ainda mais o número de deslocados internos. Imagens divulgadas por agências de notícias mostram equipes de resgate retirando sobreviventes dos escombros, em cenas que refletem o custo humano dessa guerra incessante. No cenário internacional, o conflito intensifica tensões entre as potências globais. Putin criticou o aumento dos gastos militares da OTAN e a ampliação da presença de tropas americanas na Europa, classificando essas ações como ameaças diretas à segurança da Rússia. A postura de Moscou é clara. A guerra não é apenas contra a Ucrânia, mas contra o que considera uma expansão ocidental que compromete sua soberania. Por outro lado, a União Europeia e os Estados Unidos mantêm sua aliança com a Ucrânia, fornecendo sanções econômicas severas contra a Rússia e enviando apoio militar estratégico a Kiev. No entanto, esse suporte não tem sido suficiente para encerrar o conflito. Enquanto a diplomacia parece travada, os líderes mundiais seguem em um impasse que perpetua a guerra. A população civil é quem mais sofre nesse cenário de devastação. Refugiados continuam a cruzar as fronteiras em busca de segurança, enquanto aqueles que permanecem enfrentam ataques frequentes, escassez de recursos e um inverno rigoroso. Segundo relatos de organizações humanitárias, cerca de 40% das famílias ucranianas nas áreas de conflito vivem sem acesso à eletricidade ou aquecimento, uma realidade que agrava ainda mais as condições de vida.